Então vamos lá. Bom, todo mundo quer saber cenário eleitoral, a minha opinião. Vou tentar aqui falar sobre o que eu tô enxergando e posso falar também sobre como a Faria Lima tem enxergado isso aqui. Não porque eu pertenço à Faria Lima, porque eu não pertenço, né? Moro aqui em Goiânia, tô aqui na Jamel Cecílios, pode me chamar de Jamel Cecíler, né? Se você quiser, que eu tô aqui na minha própria avenida. Não tenho nada a ver com essa história, mas eu tenho frequentado algumas reuniões, tenho ido a alguns eventos e já existe uma discussão, né, a respeito do cenário eleitoral. O que o mercado tá enxergando? Você teve uma alta muito expressiva do mercado, depois você teve uma correçãozinha, mas a gente tem algumas coisas interessantes para conversar a respeito disso. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento, uma informação que você ainda não tinha. Lembrando também, é importante eu ser claro aqui, que quando a gente está conversando sobre investimentos, esse é um canal que ele é dotado de um viés muito pesado, né? Porque é o seguinte, se eu tivesse aqui falando, nossa, o que eu acho da alegria do mundo e tal, eu poderia dizer outra coisa, mas aqui eu tô falando o seguinte, do ponto de vista do mercado financeiro, eu sendo uma pessoa do mercado financeiro, diretamente vinculada aos ganhos do mercado financeiro e ao prejuízo do mercado financeiro, então óbvio que a minha opinião, ela tende a ser muito mais alinhada com os meus pares do que com os meus antagonistas. Então, se você é uma pessoa de esquerda, você tem que entender que nesse canal aqui você vai encontrar uma opinião mais enviesada, né? Uma opinião de quem se interessa muito mais por ter um mercado estável, muitas vezes, do que por ver o Lula eleito. Então, tem coisas muito diferentes aí. Nessa opinião, é importante a gente falar isso só para alinhar, né? Porque às vezes você comenta aqui me xingando tudo, você só clicou no canal errado, né? Não é que eu esteja fazendo alguma coisa errada, é só que eu não concordo com você e tá tudo bem. Pode deixar o seu comentário com respeito aqui embaixo, que a gente acha muito legal. Se for sem respeito, a gente só vai apagar, ninguém vai ler. Então, assim, nem se dá o trabalho de comentar, porque fica tudo censurado. Você comentou qualquer coisa que eu não gosto, vai tudo pro retido para análise. Aqui não tem democracia, né? A gente apaga tudo. Sabe como é que é esse pessoal de direita, né? Não gosta muito de democracia. Então a gente já manda tudo para retido para análise e apaga tudo. O que a gente tem aqui? O Brasil entra em 2026 aqui com um cenário político muito mais previsível na forma, mas muito mais instável na dinâmica. O que significa isso, né? É previsível que o Lula versus o filho do Bolsonaro, a gente vai ter um resultado favorável para o Lula. Então é muito mais provável um Lula 4 no momento atual do que é mais provável que o Flávio Bolsonaro ganhe. Raul, como assim? O ambiente não pode mudar? É a mesma coisa que em 2018, quando o Lula mandou o filho dele, o Haddad, disputar uma eleição contra o Bolsonaro, que estava lá em plena atividade. Obviamente, né, fica muito mais complicado que o Haddad tivesse qualquer chance. Na prática, por que o Lula fez aquele movimento? O Lula fez aquele movimento porque ele queria manter a hegemonia na esquerda abaixo do PT ali e controlando o grupo político dele. A mesma coisa vai acontecer agora. Ele poderia ter nomeado o Ciro e ter chance de ganhar a eleição? Poderia. E a mesma coisa vai acontecer agora. O Bolsonaro poderia usar o Tarcísio e garantir uma eleição para a direita? Poderia, mas ele preferiu manter a hegemonia política no campo dele e falou, olha, eu vou mandar o Flávio Bolsonaro, que é meu filho, ele vai disputar a eleição, vai perder, mas eu conservo o poder que eu tenho agora, eu conservo o nome. Porque se ele coloca o Tarcísio, por exemplo, o Tarcísio vai fazer um mandato, esses votos, né, migram ali, depois o Bolsonaro ele vai esquecido simplesmente, aí ele acaba preso e esquecido. Então, ele tomou uma decisão muito estratégica, olha, eu vou colocar esse cara aqui. E tem gente dizendo que não é o fim ainda, que essa discussão ainda não acabou. O Flávio Bolsonaro está dizendo que ele é candidato de toda forma, mas tem quem acredite, né, nos corredores da Faria Lima, no bochicho ali, tem quem acredite que o Flávio Bolsonaro estaria disposto a entregar a candidatura pela soltura do pai, né, pela dosimetria ali, ele estaria disposto a entregar essa candidatura e o Congresso estaria disposto a negociar isso aí. Olha, você retira a sua candidatura e a gente aprova isso aqui, a gente veta o veto do Lula e fazemos assim. Tem quem acredite também, em outro aspecto, que o próprio Lula combinou com o Flávio Bolsonaro para que ele se mantenha candidato. Acho extremamente improvável, acho que isso é uma conversa fiada. Sinceramente, né, eu vi essas teorias na internet, que o Flávio se vendeu e tarará. Acho praticamente impossível que esse acordo tenha sido feito. Não acho que seria nem benéfico um tipo de combinado desse entre os dois, né? Imagina, se qualquer coisa disso vaza, acabava os dois campos políticos, eles iam implodir, né, de uma hora para outra. Então não faria sentido alguém correr um risco desse a troco de nada. Por que ele faria isso, né? Se o ambiente natural já aconteceria dessa forma. E aí o que acontece? Esse é o pior cenário possível no que diz respeito à opinião do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele quer paz. A bolsa está subindo, apesar, né, do governo ter gastado, apesar do déficit. Então, a bolsa está subindo, o mercado internacional está ajudando demais, é muito investidor colocando dinheiro aqui, porque o Trump passou das estribeiras lá fora. Então, muita gente colocando grana aqui, a coisa tá boa. Qualquer candidato que não fosse de esquerda seria um candidato perfeito. Então, se o Renan Santos tivesse chance, a Faria Lima abraçaria. Se o Tarcísio tivesse chance, a Faria Lima abraçaria, né? Se o Ronaldo Caiado tivesse chance, a Faria Lima abraçaria. A Faria Lima estaria disposta a abraçar qualquer um. Agora, qual que era o pior nome? Pô, tinha 5, 6 nomes ali. O pior nome necessariamente era o Flávio Bolsonaro, por conta de uma ampla rejeição
por ser o filho do Bolsonaro que tem mais escândalos no currículo, né? O mais complicado ali, politicamente, apesar de falar muito bem, me surpreendeu até. Mas, de fato, é um cenário ruim, porque o mercado financeiro já entra aqui na eleição dizendo, olha, a gente vai perder. Então, basicamente, a discussão agora é, como é que vai ser o Lula 4? O que tem sido discutido já dentro da Faria Lima é, se não é Tarcísio, como é que vai ser o Lula 4? Já tem todo mundo falado, é uma fragmentação da direita muito estranha, no segundo turno poderia até ser, será que vão conseguir fazer uma chapa? Tem essa teoria só, isso aqui é só o que aventa, né? Será que vai ter uma chapa, né, do Ratinho Júnior com o Zema e com o Caiado, que talvez tenha algum nível de chance, mas aí não vai pro segundo turno, porque o bolsonarismo é muito forte. Não existe muito uma questão factível, então a gente tem aqui um Lula que entra forte, não por ideologia, mas porque é o único nome na esquerda que tá com a estrutura de poder na mão, tá com a máquina funcionando, tem capacidade de coordenação política, tem domínio da narrativa eleitoral, o PT já tá trabalhando na internet loucamente, cortando tudo. Não existe um sucessor ali debaixo dele, nem alguém tentando. Pode vir uma chapa, que eles consideram chapa do Lula tentando fazer o sucessor, que seria a chapa Lula-Boulos, meu Deus do céu. Mas é o que o mercado financeiro considera que vai acontecer, uma chapa Lula-Boulos ou alguma coisa do tipo, com um potencial sucessor ali. O Haddad se afastou do Ministério da Fazenda, o que significa que ele vai disputar a eleição. Todo mundo tá acreditando que pro governo de São Paulo, será que ele não vem de vice, o Lula? Uma chapa puro sangue do PT? Mas será que também isso não é uma movimentação de governo pra mostrar que, ó, ele soube governar ali, que 2030 ele pode vir pra presidente também? Não, é muito mais provável que ele vai disputar a eleição agora. Ou ele é vice, ou ele é governador de São Paulo, ninguém sabe muito bem. Essa teoria do vice não foi muito aventada, mas é provavelmente pro governo de São Paulo pra concorrer com o Tarcísio lá, dificilmente, né, vai conseguir ganhar, mas vai disputar bem porque o nome dele tá em alta por conta do Ministério da Fazenda, ele tá falando mesmo, tá cheio mesmo e tal, mudou de postura, né, começou a ser um pouco mais combativo, e a eleição vai ser decidida então por rejeição, né? O Flávio Bolsonaro herda a rejeição do pai, o Bolsonaro continua sendo um polo de rejeição ativa, o Lula tem a rejeição dele crescente, né, mas aí deu uma aliviada agora no momento da inflação, e aí o que a gente percebe? O eleitor, ele não vota em arcabouço fiscal, ele não vota em taxa Selic, ele não vota em dívida pública, ele vota em preço do alimento, ele vota no dinheiro que tá sobrando, R$150 a mais que ele ganhou no salário aí por conta dessa mudança no IR, a sensação de estabilidade e de manutenção disso aí, o Lula sabe muito bem surfar nessa onda de nostalgia e etc. Ele não governa como a esquerda clássica governa, né? Ele bate recorde aí de concessões e PPPs, nunca foi tanta concessão em PPP, então a esquerda identitária acha que o Lula é liberal, a direita acha que o Lula é comunista e ninguém tá certo sobre nada disso, né? Ele não é nem uma coisa nem outra, ele é um cara que se mantém no poder há sucessivas gerações aí. Mantém um Banco Central técnico, existe um cansaço da imagem da esquerda, né? No imaginário popular, o Lula tem evitado a ruptura institucional com o mercado, tem evitado manchetes que sejam ali mais agressivas, igual ele estava fazendo no começo do mandato, já buscando a conciliação, já passando o melzinho na boca da Faria Lima, que costuma cair no papinho dele, né? Que não vai ser tão maluco desse jeito. Na reunião que eu fui, por exemplo, com o Samuel Pessoa, ele já dizia que acha que o Lula não vai ser tão doido, então você vê que já colou, né? Pra ele, já não vai ser tão doido, já estão com menos medo, aquela coisa toda. A grande incerteza que fica, então, para todo mundo nesse momento agora é a saúde, né? E a sucessão do Lula. Você pode ver que quando um político grita alguma coisa, é porque tá faltando. Então é assim, Bolsonaro, não vão pegar meu celular. Pegaram meu celular. Não vou ser preso. Foi preso. Quando um político começa a gritar alguma coisa, é porque tá complicado. O que o Lula tem gritado agora? Que ele tá muito saudável. Então o Lula tem gritado que tá saudável, é foto sem camisa, de shortinho, é foto com a Janja brincando na aguinha da praia e ao mesmo tempo cirurgia de catarata, ao mesmo tempo cirurgia na nuca, corte, né, na nuca ali, foi feita cirurgia na cabeça e tal. Existe uma coisa dessa. Aí tem esse Boulos possível sucessor político, o Haddad, né? Ninguém substitui o Lula automaticamente, então o maior medo do PT agora é a perda dessa figura. Não precisa nem que ele tenha algum problema de fato, né? Pode ser que ele só esteja mais cansado para disputar uma eleição, isso já seria muito complicado. Já é um senhor de idade, né? A gente precisa dizer isso. E a última eleição do Lula, independente de qualquer coisa, independente do que ele decidir agora, se ele vai ou se ele não vai candidato, a gente não tem nenhuma possibilidade de ver o Lula disputar outra eleição, porque vai passar mais 4 anos que ele tem que ficar fora depois dessa e outra. Então, isso aqui ficou complicado. Aí a gente tem no meio disso tudo Banco Master, o STF que virou um ator político no meio disso, né? Medo do enfrentamento direto ali dessa situação do STF, o Lula não vai mexer com isso, o Flávio Bolsonaro muito menos, ninguém tem coragem de mexer com isso, e existe um espaço latente para algum político que tenha coragem de mexer nesse vespeiro. Acho difícil, então a gente entra para um cenário político que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, ao mesmo tempo que todo mundo sabe o que vai acontecer. São tantas possibilidades de si e ao mesmo tempo
Aparentemente, nenhuma delas vai se materializar. Tem quem acredite, né, num Renan Santos como a terceira via, mesma história do Ciro lá atrás, né? Se eu só preciso chegar no 20%, no 15% e a coisa anda. Mas a mobilização popular, ela perdeu muita força, né? Tem um risco jurídico elevado no país. E o consenso do mercado agora é que o Lula vai ser reeleito. É o Lula 4 e tal. Aí o que eu penso sobre isso? Toda vez que o mercado concorda em alguma coisa, eu acho que o mercado vai errar. Então, se todo mundo tá falando que, pô, é o Lula 4, sabe o quê? Eu fico pensando, pô, tem alguma coisa que esses caras não estão enxergando, né? Não sei o que é ainda, porque eu também não tô enxergando. Até se você souber, comenta aí. Dá a sua opinião pra gente. E o que eu penso disso tudo? Pô, o Brasil subiu 48% em dólar, né? Quando a gente vai olhar nos últimos 12 meses, uma coisa muito interessante, estamos num momento mágico. A gente só precisava agora de aproveitar uma das oportunidades que pintou na nossa mesa. Então, eu gostaria muito, na verdade, de ver, né? Independente de qualquer coisa disso aqui, eu gostaria muito de ver um controle dos gastos para que a gente tivesse uma redução na taxa de juros, seja quem for o presidente, para que a gente volte a ter uma indústria nacional, porque não tem mais, né? Não dá para ficar só investindo no Tesouro Selic. Eu gostaria de ver essa reconstrução, mas não dá para a gente ignorar que o Brasil, com o acordo da União Europeia, com esse novo sistema entrando de organização tributária para as empresas, com o movimento dos gringos colocando dinheiro aqui, com o aumento nas tensões no mundo, a gente está colhendo. A gente está colhendo muitos frutos. Tem muita empresa boa aqui, só esperando a taxa de juros baixar para começar o cenário de IPO. O mercado está subindo apesar de qualquer coisa. Não existe um clima, né, que vai parar isso agora. É uma alta, é um mercado altista. Ele tem subido, ele tem se organizado aqui e vale muito a pena investir nesse momento. Se você quiser aprender a investir, seja no Brasil, seja aproveitar a oportunidade do dólar, que tá, né, 5, tá bom. Você lembra que você que viu a 6,20. Dependendo do cenário, às vezes o dólar pode se controlar um pouquinho, então vale a pena a gente ir aproveitando, porque dá para montar preço médio sem adivinhar. Você não precisa adivinhar o que vai acontecer para investir bem. Tem investimento bom para ser feito nesse momento agora. Entra aí, clica no botão, faça a sua análise de perfil, preenche o questionário para mim até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do seguinte, se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem problema, tá? 100% do seu dinheiro, se você entrar e não aprender a investir, pode clicar aí que vai aprender a investir com a gente. Vai ser um prazer para mim, muito bacana. E lembrando, né, desse compromisso, então não é garantia de 7 dias, é garantia de verdade. Você pode concluir as aulas e pegar o dinheiro de volta se não ficar satisfeito. Então clica aí no link que vai ser muito bacana. E agora, deixa eu verificar aqui, né, se vocês fizeram algum comentário legal. Carlos Doerner. E quanto à inflação, Raulzito, se eu mantenho o dinheiro aplicado, ele ainda perde poder de compra com o tempo, ao passo que o imóvel geralmente cobre o contrário. A tendência é a valorização. Claro que não, né? Se você mantém o dinheiro investido, ele não perde valor, não. Ele ganha valor. Então, mesmo se a Selic está favorável, talvez seja melhor ter um imóvel de X do que ter esse mesmo montante aplicado. Não, você está falando groselha, né? Claro que isso vai depender de onde é o imóvel, não é via de regra. Não. Tudo completamente errado, né? Muito dificilmente o reajuste de uma valorização de um imóvel, fora casos excepcionais, onde a cidade está crescendo muito, vai ultrapassar um investimento, né, direto. Então é muito difícil, tá? Rafael Roslindo. Fala, Raul. E qual o seu ponto de vista seguindo essa mesma linha de orçamento mensal? Para quem já acumulou um patrimônio, acha ok gastar 100% do salário e deixar o patrimônio se retroalimentando? Não, não acho, cara. Gastar 100% do salário é sempre ruim. Tem que sempre se reinvestir. Cabelo bonito, Raul. Qual o segredo? Óleo. Normalmente você ficar 2 dias sem tomar banho, vai ficando aquele óleo bacana. Raul, como funciona a tributação do ALPO 11? É retido direto na fonte. E o ALVP 11? Você perguntou os dois juntos. O ALVP 11 não. Aí é ganho de capital normal, tem que fazer a venda, tem que pagar os tributos, tá? Porque um é renda variável, o outro é renda fixa. Beleza, meu príncipe?